Eu quis te contar da eternidade no exato momento em que aconteceu, mas preferi não arriscar. Aprendi que até uma palavra, por mais delicada que seja, é capaz de rasgar o finíssimo véu do inesquecível enquanto o encanto se faz. O sutil é sempre compartilhado em silêncio. Essa então é a primeira carta aqui trocada por esses personagens inusitados do Memórias de Bananeira, que é o primeiro romance então da Isadora Krieger. Esse livro aqui foi lançado então em 2014 e como eu já disse para vocês um pouquinho aqui, ele vai ser então um romance epistolar. Só que o que acontece? Eu não sei se você já percebeu, mas sempre que a gente vê inovações dentro da estrutura de um romance, isso acontece com os romances mais tradicionais, digamos assim. Só que eu nunca tinha visto um livro que mexe tanto com a estrutura de um romance epistolar quanto esse daqui. As experimentações com a linguagem que a Isadora faz nesse livro acabam gerando uma série de rupturas com a tradição romanesca do romance epistolar. Então essa é a primeira coisa que já chama a atenção da leitura. Por exemplo, há trechos aqui dessas cartas que não tem a identificação do remetente ou mesmo do destinatário. Há trechos que não há datas, então você fica ali se perguntando em que momento da história você está. Enfim, é uma coisa muito interessante. E essa questão toda da experimentação com a linguagem que a Isadora faz aqui, faz com que o limite entre a poesia e a prosa seja muito tênue. Então há momentos aqui em que essa prosa ela entra mesmo dentro ali de um gênero que a gente poderia pensar um gênero mais poético. Mas enfim, sobre essa questão do romance epistolar, é interessante porque romances epistolares eles geralmente causam 3 efeitos. Na verdade, 2, né? O primeiro deles é o seguinte: se um romance é epistolar, ele não tem narrador, ou ainda, se a gente for considerar a voz das cartas como vozes narrativas, a gente pode perceber então que o romance epistolar é aquele que tem mais de um narrador ou que tem um narrador fragmentado. Essa é uma marca que permanece aqui no livro da Isadora, só que ela vai um pouquinho além, porque assim, nós temos então essa dualidade no discurso narrativo dentro do livro, e dentro desses discursos a gente tem outras vozes. Então assim, dentro de cartas há trechos com vozes de outros personagens. Só que o interessante é que a Isadora ela não avisa para o leitor, eu bati no meu óculos aqui, a Isadora não avisa para o leitor que a voz narrativa mudou. Ela simplesmente faz e vai jogando essas várias vozes dentro de um mesmo discurso, de modo que você vai ter determinado momento, você vai pensar que quem está falando é um personagem e você vai perceber que não. Que quem está falando é um outro personagem que até então era desconhecido. Enfim, então a ausência ou fragmentação do narrador é um primeiro traço importante em romances epistolares. E o segundo é a questão da verossimilhança, porque percebe, e aí eu retomo lá naquele meu vídeo da mimes e verossimilhança. Porque perceba o seguinte, um romance epistolar é aquele que faz com que o leitor acredite que aquelas cartas possam ter sido reais. Então assim, se a gente for extrapolar um pouquinho o sentido aqui da ficção, é como se a gente estivesse diante de cartas escritas por pessoas que realmente existiram, digamos assim. Então, há uma mistura, há uma sobreposição entre o que é ficcional e o que é a realidade extradiegética, a realidade fora, né, do mundo aqui da ficção. Enfim, sobre essa questão toda da verossimilhança, é interessante a gente pensar, por exemplo, no título desse livro, porque quando a gente pensa em memória, em um livro de memórias, geralmente um livro de memórias é aquele que tenta, teoricamente, jogar mais próximo da verdade. Por mais que a memória não seja lá a verdade absoluta, mas ainda assim a gente parte do princípio de que um livro de memórias é um livro permeado pela verdade no discurso ali do autor. Só que essas memórias do livro são memórias da bananeira. Então perceba que no próprio título há essa dualidade já entre o que poderia ser
fictício que poderia ser real. Só que eu acho que o traço mais interessante da gente analisar esse livro da Isadora é como que ele vai quebrar com a tradição do romance contemporâneo, digamos assim. Porque eu percebi nessas minhas últimas leituras que eu ando fazendo de romances contemporâneos, que não só contemporâneos, mas enfim, que por mais que haja uma ruptura com a tradição realista, por exemplo, a gente ainda percebe que a maior parte desses romances contemporâneos vão lidar, sobretudo, com o tema da violência, por exemplo. E eles vão abordar esse tema, ou então com o tema da viagem, que também é um tema que sempre volta na literatura contemporânea brasileira. Mas enfim, por mais que haja esses diferentes temas dentro da literatura brasileira contemporânea, a gente percebe que há sempre uma clareza na linguagem. Por mais que venha lá o Valêncio Xavier e para falar da violência ele coloca vários recortes de jornais, ainda assim a linguagem que ele usa é uma linguagem totalmente clara. Aqui, neste caso, a Isadora ela vai para o lado totalmente oposto, tanto na forma do texto quanto no conteúdo que essa forma apresenta. Porque assim, a linguagem aqui é uma linguagem totalmente experimental, totalmente nonsense. Então assim, não é um livro que, por ele ser fininho, ele tem cerca de 130 páginas, não é por conta disso que você vai ler esse livro rápido e vai colocar ele lá no estante. Não. É aquele tipo de livro que eu, assim que eu terminei de ler, eu até que li ele rápido, mas assim, para você lidar com o texto depois que o texto acaba é um pouco difícil. Eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, o que eu faço com essas informações que eu obtive agora? Mas enfim, então o texto não sei, eu acho que esse é o único romance que ela tem publicado até agora, mas o que eu percebo é que nesse romance ela vai meio que ir totalmente ao oposto de todas as pessoas contemporâneas que eu li até esse momento. Não sei de todos, não li todos, mas enfim. O fato é que esse livro, então, vai falar um pouquinho, indo direto ao assunto do livro agora, ele vai falar um pouquinho, então, da troca de correspondências entre a Gioconda lívida da existência, que mora no sítio Descansa em Paz antes de Madama chegar, e o Genésio do Peito Genuíno, que mora na cidade das crianças marmanjas. Essa cidade das crianças marmanjas vai ser lar, além do próprio Genésio, vai ser lar de todas as outras personagens que povoam aqui de certa maneira as páginas desse livro. Uma coisa interessante de você perceber é que assim, como eu disse para você, de vez em quando há uma inserção de outras vozes dentro do discurso aqui dessas cartas. Só que o interessante é que os únicos personagens que se comunicam por cartas são o Genésio e a Gioconda. Os outros eles se comunicam por celular, por telefone, por internet, enfim, por Facebook, etc, etc. Então a gente percebe que a relação desses dois personagens centrais era um pouco diferenciada justamente pelo uso dessas cartas. E se a gente for pensar bem, nós estamos diante de um romance que se passa nos dias atuais. Então, por que esses personagens estão trocando cartas? Enfim, essa é uma pergunta para você se fazer quando você estiver lendo este livro aqui. Mas, bom, o fato é que essas cartas, então, elas vão tratar de vários assuntos. Elas vão tratar desde eventos totalmente cotidianos ali na vida desses dois personagens principais, e eventualmente na vida de alguns outros personagens que aparecem aqui no livro. Mas ela também vai ter ali, em alguns momentos, com um humor muito refinado, ela vai tratar, por exemplo, de questões políticas, mesmo que de maneira velada. A gente consegue perceber isso aqui dentro desse livro, que ele não é um livro que é indiferente ao momento em que ele foi escrito, então isso é bem bacana aqui, mas ao mesmo tempo ele não é um livro politizado, então ele é um meio termo bem agradável nesse sentido. Mas a principal
a principal coisa de que esses personagens vão falar nessas cartas vai ser sobre a existência. E quando eles falam sobre a existência, é uma existência feita basicamente da união entre o sagrado e o profano, entre o puro e o impuro. E quando eu estava lendo esse livro e percebi isso, eu me lembrei de uma escritora que eu gosto bastante, que é a Dona Hilda Hilst. E daí eu fui e perguntei para Isadora se ela tinha lido, né, Hilda, no momento que estava escrevendo esse livro. Eu descobri que sim, de fato, uma das epígrafes do livro é da Hilda Hilst, mas enfim, o fato é o seguinte: a Isadora não só leu a obra da Hilda, como fez residência poética na Casa do Sol, que é a casa em que a Hilda Hilst morava. E assim, caso você aí seja um escritor ou um poeta, enfim, você pode ir fazer residências artísticas lá. E a Isadora me contou que a última carta deste livro foi escrita inteiramente lá na Casa do Sol. Então perceba aqui a influência. Depois que eu fiquei sabendo disso, muitas outras coisas fizeram sentido aqui dentro desse livro, porque assim, é uma influência visível, assim, mas a Isadora, apesar dela se aproximar muito da obra da Hilda, ela faz isso de uma maneira própria. Ela não imita a senhora Hilst, mas ela vai, e você percebe que ela é uma leitora ávida das obras da Hilda, mas que ela não vai ali tentar fazer o mais do mesmo dentro desse livro, o que é bem bacana. E justamente então, por essa junção entre o que é sagrado e profano, é que a gente vai observar aqui incidências do fantástico dentro do cotidiano. E quando eu digo fantástico, não é um fantástico do Cortázar, por exemplo, mas sim de alguns elementos que poderiam ser mal vistos e mal interpretados. Mas enfim, e para mim um momento bem ilustrativo dessa questão do que é o sagrado e do que é o profano, de como os dois andam juntos, há um momento aqui, logo nas primeiras cartas, em que a Gioconda sugere para o Genésio, pergunta para ela o que é preciso fazer para entrar em contato com o interior das coisas. E daí a Gioconda responde: bom, para entrar em contato com o interior das coisas, é preciso você conhecer o seu próprio interior. E para você conhecer o seu próprio interior, você tem que entrar em contato com o seu ânus. Então ela dá uma série de instruções para o Genésio para que ele possa entrar em contato com o próprio ânus. Veja só você, o ânus, que é uma coisa que teoricamente deveria ser escondida das outras pessoas, é aqui totalmente revelada e exposta, sobretudo nesse momento do livro. Então perceba que é um livro que você deve estar preparado para coisas imprevistas dentro desse livro aqui. E assim, a maneira com que ela vai jogando essas coisas para você é uma maneira teoricamente assim que você, à primeira vista, você pode pensar que não está muito bem, como eu posso dizer, ela joga as coisas no meio do caos para que você apanhe essas coisas. E quando eu digo que ela joga no meio do caos, eu estou elogiando fortemente esse livro, porque esse é um tipo de livro que qualquer erro seria fatal, mas erros não acontecem aqui dentro deste pequeno grande livro. Mas enfim, o fato é que então, como eu disse para vocês, existem essas várias outras vozes dentro das cartas que esses dois personagens trocam. E daí eu vou ler alguns dos nomes desses personagens que povoam aqui essas cartas, que são donos dessas outras vozes. Eu marquei o nome de alguns aqui para vocês. Deixa eu ver. Tem um estilista chamado Respiro Paetês, Transpiro Parfum, que é engraçadíssimo. É aquele tipo de pessoa totalmente snob, mas não tem nada, assim, é uma pessoa que não tem onde ficar morta, mas pensa que é alguma coisa. Enfim. Aí tem o filósofo Inquietocles, tem a vizinha que não existe, tem um casal de lésbicas chamada Moribunda e Foribunda, duas senhoras distintas, uma dá por cima e a outra dá por baixo. E toda vez que vão se referir a esse casal aqui dentro desse livro,
elas são citadas exatamente deste jeito, com essa sentença enorme. Enfim, tem a daminha de unha francesinha, que é aquela... Todo mundo conhece uma pessoa como esta daminha, assim. Ela é o arquétipo daquela pessoa que é totalmente instável e que justamente por essa instabilidade ela é muito carente. Então, qualquer mínima atenção que você der, essa pessoa vai pensar que você a ama e coisa do tipo. Há inclusive um caso que acontece com essa moça aqui, que ela começa a conversar com um cara pela internet, o cara meio que dá em cima dela e ela já começa a planejar o casamento dos dois e como vai ser linda a vida deles. E daí o cara acaba puxando o carro e ela vai tentando lidar com isso. Enfim, muito engraçadas as histórias dessa daminha de unha francesinha. Aí tem um cara que é vizinho do Genésio, que se chama Vizinho Igualmente Triste. E ele é um homem que faz buracos. Ele trabalha com uma britadeira, e só que assim, o modo como ele fala dá uma dimensão poética muito maior do que simplesmente um homem que trabalha com uma britadeira. Mas o fato é que esse homem que faz buracos e que se chama Vizinho Igualmente Triste muda de nome por causa de uma coisa X que acontece com ele ao longo da narrativa, e ele passa a ser chamado de Vizinho que igualmente não é mais tão triste. Então perceba que os nomes são coisas relativas aqui dentro deste livro, e isso é uma coisa bem importante, daqui a pouco eu vou falar por quê. A Isadora ela também coloca aqui dentro desse livro algumas instituições, como por exemplo a Universidade Mundial, o outro com suas inhanhas e suas façanhas. Esse é o nome de uma universidade super reconhecida aqui dentro deste universo. E sobretudo, há duas rádios que sempre são citadas nas cartas. A rádio vai saber o que acontece na cabeça do outro, e a rádio antes vem saber o que acontece na minha. E assim, é muito engraçado o discurso dos locutores dessas rádios. Mas enfim, o que me fez pensar quando eu estava lendo esse livro é que, será que esses personagens estão falando dessa maneira para fazer uma linguagem cifrada para que só eles entendam do que é que eles, das situações a que eles estão se referindo? Porque há coisas aqui que você lê e você fala, eu reconheço isso na realidade, assim, na vida fora do texto. Enfim. E uma coisa interessante nesses nomes é a seguinte: todos esses indivíduos, todos esses personagens, eles são rebaixados à sua condição dentro da sociedade ou à sua condição física. O filósofo, ele é reconhecido pela sua inquietação, ele é nomeado pela sua inquietação. Sei lá, o vizinho, ele é reconhecido pelo fato dele ser um vizinho, ou seja, se ele não fosse vizinho, provavelmente ele não estaria aqui na história. Então perceba que quando ela vai falar um pouco sobre esses personagens, ela acaba rebaixando eles às condições nas quais eles são introduzidos aqui dentro da narrativa. E o interessante é que conforme esses nomes vão mudando ao longo do livro, a gente percebe, por um lado, que eles são sujeitos totalmente fragmentados. Que esses sujeitos, por um tempo, eles podem ter um nome, por um tempo eles podem ter outro nome. E eles lidam bem com essas mudanças. Essas mudanças são coisas naturais para essas pessoas aqui dentro desse livro. Mais uma coisa interessante, no nome, se você for pensar bem, o seu nome é algo que te fixa para si mesmo. O nome é aquilo que faz com que você se reconheça, como, por exemplo, o meu nome ser Nicolas faz com que eu me reconheça como Nicolas e como as outras pessoas me reconheçam como Nicolas também. Esses personagens aqui terem essa mudança no nome faz com que eles meio que não se reconheçam. É como se essas pessoas estivessem ali à deriva dentro dessa sociedade. E mais do que isso, por mais que o tempo passe, eu vou continuar sendo o Nicolas. Por mais que eu tenha nascido lá há 22 anos e tenham colocado esse nome em mim, de Nicolas, se eu viver até os 100 anos, do 1 ano até os 100, eu vou ter este mesmo nome, independente da variação do tempo que transcorra
entre o período do meu nascimento e o período da minha morte. Então perceba que o seu nome, além de te dar uma chance de se reconhecer e do outro te reconhecer, ele meio que te marca e te isenta da passagem do tempo. Por mais que o tempo passe, você vai continuar sendo você mesmo. E isso não é o que acontece aqui. Porque em uma mesma carta, um personagem muda de nome 3 vezes. E é uma coisa incrível, se você for pensar, a sacada que ela tem de mostrar como que as pessoas estão meio que à deriva. Como que é muito fácil você trocar alhos por bugalhos, digamos assim. Então, enfim, gente, eu não vou falar muito da história, até porque não tem muito que ser dito da história, além desses pequenos trechos que eu disse para vocês. Mas o fato é que essas experimentações com a linguagem que ela vai tecendo ao longo do livro, conforme o livro vai se encaminhando para o final, elas vão ficando cada vez mais complexas e essa linguagem vai descendo a um nível de experimentação cada vez maior. De modo que, por exemplo, a última carta termina exatamente desse modo aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas enfim. E uma coisa bacana é que assim, acabou a última carta, aí tem essa imagem aqui, X, e depois tem uma receita de torta de banana. Então assim, tem a receita da torta da banana, e depois tem uma série de comentários, como se essa receita tivesse sido postada em algum lugar. E depois tem uma série de comentários de pessoas que fizeram a torta e ora deu certo, ora não deu certo, enfim. E aí é engraçado porque, por exemplo, aquele casal que se chama Moribunda e Furibunda, 2 senhoras distintas, uma dá por baixo, a outra dá por cima, o comentário delas é o seguinte: nossa, ficou molhadinha por fora e por dentro. Então você perceba o quão sugestivo é esse comentário das duas. Enfim, gente, é um livro totalmente novo. Assim, é um livro que para mim, dos livros de literatura contemporânea que eu li até agora, esse daqui é o melhor. O nível de experimentação que ela faz aqui nesse livro é uma coisa fenomenal. E como ela consegue unir muito bem uma prosa com a poesia de um jeito que uma não se sobrepõe à outra, mas as duas caminhem de mãos dadas aqui ao longo do livro. Então assim, se você aí leu as coisas da Hilda Hilst e gostou, eu tenho certeza absoluta que você vai adorar esse livro tanto quanto eu. Ah, já ia esquecendo. Este livro tem como é o nome disso? Um subtítulo. Então o nome é Memória da Bananeira e daí vem um subtítulo. Ou A Analofobia de uma Sociedade Chique no Último. E veja só como é grafado esse chique no último. Enfim, gente, é um livro fenomenal. Não sei se, eu acho que ele não deve ser facilmente encontrado em lojas e tal, porque ele é de uma editora chamada Carniceira Livros, então não sei se ele é facilmente de ser encontrado. De modo que eu vou deixar lá embaixo o contato da Isadora, para caso você se interesse, você vá lá e compre o livro e leia, e sim, você vai se apaixonar por esse livro, eu tenho certeza absoluta, assim. Não tem como você sair ileso depois de uma leitura como essa. Bom, e é uma leitura densa, por mais que ele seja um livrinho pequenininho, ele dá soco seguido de soco no seu estômago, assim, e de uma maneira muito especial. Enfim, é uma loucura esse livro. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, porque eu me esforcei de verdade para tentar passar um pouco das minhas impressões de leitura, sem falar muito da história. Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo que não gostou. Se está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau.